Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, bom dia a todos. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vamos para a meditação da Palavra de Deus, vamos orar daqui a pouco. A Palavra de Deus, o livro de Mateus, no capítulo 26, o seu versículo 75 vai dizer assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amados irmãos, o texto vai nos ensinar no livro de Mateus, no capítulo 26, vai contar um episódio a qual Pedro estava passando no momento em que Jesus foi preso. Pedro ele é perseguido por algumas pessoas em que reconheceram como que andava com Jesus. Reconheceram. O texto vai dizer, versículo 69, vai dizer assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramentos, e dizendo: Não conheço tal homem. E caiu, e daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera outrora: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que texto tremendo, amados irmãos, que texto, que episódio real a qual Pedro estava vivenciando após a morte de Jesus, após Jesus ser preso, que ele ainda não havia morrido, e começou a acontecer uma perseguição dos discípulos de Jesus. E Pedro foi um deles. Mas Pedro se esqueceu que Jesus havia profetizado. Jesus era o verdadeiro profeta. Tudo que ia acontecer, Jesus profetizava, Jesus falava que ia acontecer. Porém, Pedro ele se esqueceu e não vigiou. E assim, com medo de ser preso também, medo de ser perseguido, medo de sofrer a morte de cruz também, assim como Jesus, ele vai e nega Jesus. Ele diz: Não, nunca estive com este homem. Uma das maiores fases da vida de Pedro. Que tristeza, que dor ele ali o sentiu. O desespero e o medo de ser preso, o medo de morrer, lhe passou, foi tão forte que ele até se esqueceu tudo que ele tinha vivido com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto vai dizer, amados irmãos, que Pedro, por ter negado Jesus, no final do texto vai dizer que ele chora amargamente, ou seja, ele se arrepende no final. Mas se arrepender no final
não vai trazer muito benefício para ele. Após ter negado Jesus por 3 vezes, eu imagino que Pedro poderia ter guardado a palavra, a revelação que Jesus o fez no coração, poderia ter vigiado. Bom, ele foi preso e nós também vamos ser perseguidos após a sua prisão. Mas ele, saindo dali, ele queria fugir da sua responsabilidade, a qual muitos ali estavam perseguindo. E um deles vai dizer: a sua fala te denuncia. O que eu quero trazer para nós nesta manhã, amados irmãos, é que muitos hoje estão negando a Jesus. Já estão a negar a Jesus. A perseguição está acontecendo com a igreja e muitos estão negando Jesus. Hoje as pessoas não pregam mais a verdade do Evangelho em alguns púlpitos, algumas igrejas. Por quê? Por medo de ser perseguido. Muitos hoje estão negando a Jesus com a sua fé, com a sua postura, no meio da sua família, aonde trabalha, até mesmo na rua. Muitos estão negando a Jesus, mas se esquecem que a marca do Cordeiro está nas suas vidas. O seu jeito de falar, o seu jeito, a sua postura. Não adianta querermos esconder que somos de Jesus, que andamos com Jesus. Você pode até se camuflar, se vestindo como o mundo, se adornando com o mundo, com os trejeitos do mundo, querendo imitar o mundo, querido. Mas muitos vão reconhecer você, vão dizer: esse daí é um servo de Deus, este daí outrora vai na igreja, outrora esse daí era cristão. E muitos estão sendo reconhecidos, mesmo desviando da presença de Deus. Por isso eu digo a você, querido, que você está vivendo uma vida de negar a Jesus todos os dias. Eu quero dizer para você, não adianta você negar, porque você já tem a marca do Cordeiro. Você já tem a marca, muitos conhecem que você era cristão. Por isso eu digo a você nesta manhã, é melhor você reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Ainda dá tempo de você se arrepender, de viver uma vida negando ao Senhor Jesus. Não negue a Jesus, não negue a sua fé, não negue a sua postura, não negue a sua crença, a sua fé, não negue aonde você aceitou a Jesus, não negue que você é um crente pentecostal, um homem de Deus, uma mulher de oração. Para agradar a muitas pessoas têm negado Jesus. Talvez aonde você convive no meio dessas pessoas que debocham Jesus, que falam mal da fé, mal dos crentes. Muitas pessoas começam a negar a Jesus como? Se escondendo, dizendo que não é crente. Às vezes até não fala nada. Este é um momento que você, querido, deve dar bom testemunho de crente. Este é um momento nos meios das pessoas que debocham da fé. Muitos até se reúnem com esses que debocham. Fazer o que? Debocha também. Degrine a imagem de Cristo. Fala mal da fé. Fala mal do Espírito Santo. E o Espírito Santo só se entristecendo com muitos que têm negado. É deboche. Ficam escarnecendo da fé. Riem, se juntam. Eu fico olhando muitas pessoas que se dizem crentes se juntando com os escarnecedores para escarnecer da fé. Querido,
Esta mensagem vai para o teu coração. Deus manda lhe dizer: para de negar a Jesus, para de negar a fé, volte ao primeiro amor, denuncie as trevas, mostre que você é cristão. Mas a bem da verdade, amados irmãos, que muitas pessoas não querem fazer como Jesus ensinou: renunciar o mundo, negar o mundo. Você não tem que negar a Jesus, você tem que negar o mundo que está dentro de você. Muitos não querem morrer pelo Evangelho, por isso estão negando a Jesus. Por isso, se você está convivendo, congregando em uma igreja que não prega o Evangelho, que não nega o mundo, que você vê que o mundo está entrando dentro dela, e você está sendo influenciado pelas coisas do mundo, em que cada dia que passa, algumas igrejas estão negando a fé, deixando o mundo entrar dentro delas. Tem vergonha de carregar a Bíblia, tem vergonha de se vestir como crente, tem vergonha de falar como crente, de se arrumar como crente, de se comportar como crente, de carregar a palavra de Deus na mão, tem vergonha de carregar o folheto para evangelizar. Está negando a Jesus. Você está negando a Jesus. É só ouvir chamar que você é crente: ah lá o crentinho, ah assembleano, o crentinho tal. Você começa a se envergonhar, a se camuflar igual o mundo, para não passar vergonha. A vergonha maior é de ser ímpio, querido, de carregar a marca de mundano, de blasfemador, de ímpio, de iniquidade, e ir para o inferno. Isso é a maior vergonha. E Pedro estava nessa situação, com medo de ir para a cruz. Muitos hoje estão com medo de ir para a cruz, estão com medo de ser perseguidos e estão negando a Jesus. Você, jovem, que tem sido perseguido na faculdade, na sua escola, no seu trabalho, você que anda igual os influenciadores estão ensinando, porque está com medo de ser hostilizado, ridicularizado, eu quero dizer para você: você precisa aprender com Jesus. Você precisa aprender com esta palavra nesta manhã. Não faça como Pedro, não negue a Jesus, porque quem nega Jesus vai chorar amargamente naquele grande dia em que o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Todos que negaram a Jesus vão ficar de fora. O Senhor Jesus vai negar você também. A palavra vai dizer que aqueles que me negarem, eu também o negarei diante do meu Pai. Por isso, você que anda na forma do mundo, na modelagem do mundo, para você não passar vergonha, porque agora eu tenho que botar uma roupa assim para não passar vergonha lá no meio lá da galera lá. Diga: você continue como cristão, continue na postura de crente, querido, porque isso tudo vai passar. O deboche que o mundo tem feito com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, vai acabar. Pedro não sabia disso. Pedro se esqueceu da profecia que Jesus o falara. Por isso eu digo para você: não esqueça da profecia que Deus fez a Pedro, que está fazendo para nós nesta manhã. Pedro, ele foi influenciado, ele foi perseguido e negou Jesus. Mas hoje nós somos perseguidos, passamos pelas influências do mundo, mas não negamos quem nós somos. Nós somos o povo da fé, fé em Cristo, em Jesus Cristo. E se for preciso, nós vamos morrer pelo Evangelho, porque Jesus nos ensinou: renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Eu nego a mim mesmo. O que nós temos que fazer é negar a nós mesmos, as nossas vontades, para que Jesus venha a ser glorificado em nossas vidas, para aquele grande dia o Senhor não olhar para nós e não querer negar nós também diante do Pai. Por isso, querido, o ensinamento de Deus para você nesta manhã: pare de negar a Jesus,
Pare de negar a fé. Pare de negar que você é crente. Todo mundo sabe que você é crente e que você está tentando se camuflar com o mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não vive mais, agora quem vive é Cristo em você. Sabemos, querido, que a morte, a perseguição, nós vamos passar por ela, mas nós vamos ressuscitar na glória com o Senhor Jesus. Se formos perseguidos, se tivermos que morrer, morreremos por Jesus. Morreremos pela fé, com fé em Deus, e seremos ressuscitados. Pior são aqueles que estão negando Jesus e vão morrer e vão ressuscitar naquele grande dia do juízo para a condenação eterna. Meu Deus, por isso nesta manhã eu te digo, querido, continue renunciando, negando o mundo. Continue, não negue a Jesus, negue o mundo, mas não negue a Jesus.